Bom dia, senhor. Bom dia. Seu nome completo? Francisco Nunes Pereira. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Eu sou brasileiro e sou casado. O senhor é casado? Sou. A sua profissão? Eu sou arquiteto. O senhor é arquiteto? Sim. O seu endereço completo? Rua 7, Casa 6, quadra 47, Bloco B, Cidade Olímpica. O senhor mora lá há quantos anos? Acho que desde 2002, se eu não me engano. Quando o senhor passou a morar lá, o senhor já era casado com a senhora Antônia? Sim. Vocês compraram essa casa de forma conjunta? Nós já éramos casados e eu comprei a casa. O senhor comprou, Aliás, não foi uma casa, foi um terreno. o senhor comprou o terreno? Isso. E construiu a casa com a ajuda dela? Na época, eu só que trabalhava, né? Sim. E foi com dinheiro do meu trabalho que eu construí. Construí inicialmente um quarto e um banheiro. E passamos a morar lá. Certo. O senhor não tem renda atualmente? A renda que eu tenho é um benefício do governo. Né? IPC? Isso, que é cerca de um salário mínimo. Mas o senhor tem como formação, o senhor é arquiteto? Sim. O senhor se formou onde? Onde foi que o senhor colocou? O EMA, Universidade Federal, Estadual do Maranhão. E o senhor não está desempregado? O que foi? É temporário? O fato do senhor estar recebendo só esse benefício do governo? Esse benefício eu recebo por idade. Eu atingi 65 anos e... E o senhor não tem outra renda? Não. A minha profissão de arquiteto é o seguinte, como eu sou profissional liberal, trabalho em casa mesmo, então à medida que algumas vezes aparece pequeno serviço, eu faço. Entendeu? Então, tem outras rendas? Só essa. Sim, mas o senhor, quando aparece pequeno serviço, o Sim. senhor não faz de graça, o senhor faz cobrando. Isso. É isso que eu quero saber. Tá certo. Quando vocês eram casados, né, os senhores não tiveram filhos? Né? Não. Não tiveram filhos. Quando os senhores eram casados, o senhor tinha quantos imóveis, além dessa casa? O senhor tinha mais outra casa? Não, só essa. Só essa casa. E ela tinha outra casa? Ela era inscrita num mutirão que, juntamente com ela, acompanhei ela do começo até o fim nesse mutirão. E essa outra casa do mutirão, quando recebemos, nós estávamos casados. Quando receberam a casa. Mas receberam a casa crua ou receberam a casa pronta? A Caixa chamou para entregar a caixa? Sim, mas a casa não estava totalmente pronta. Não estava totalmente Vocês pronta. ainda estavam casados? Isso. Estavam casados? Casados ainda. Vocês não tinham se separado? Quando ela recebeu a casa, não. Estávamos casados ainda. Casados ainda. E quem concluiu a casa? Pelo que estava faltando, depois que houve a separação, que verifiquei que estava faltando, ela escolheu a casa onde ela atualmente mora. Sim. Então, para que isso acontecesse, era necessário concluir a casa, que estava faltando parte elétrica, hidráulica e sanitária. Aí eu me propus terminar isso para ela. Sim. Entendeu? E o senhor se propôs a terminar isso para ela, a troco de quê? Bom, antes eu já tinha assinado um documento, esse que ela está reclamando, feito num tribunal, onde eu me comprometia. Tribunal ou no cartório? Não, no tribunal particular. Um tribunal particular? Lá no Maiobão. Um tribunal particular no Maiobão? Da doutora Josi e Wilson Sampaio. Josi e Wilson Sampaio.
Eles antigamente tinham um cartório. O cartório ficou para outra pessoa, então eles abriram no lugar do cartório. Bom, então eu assinei esse documento. Na época, eu estava passando por um estado psicológico muito... Eu tinha sido diagnosticado com câncer. Aonde? Uma fase muito difícil da minha vida. Câncer aonde? Próstata, em estágio 3, alto risco. Então, psicologicamente, eu estava num estado deplorável. E assinei esse documento. Talvez, eu não sei. Aí depois que eu vi, passou um determinado período, aí eu fui ver que aquilo estava errado. Porque a gente possuía esses 2 imóveis. Eu chamei ela e conversei com ela. Eu termino de ajeitar lá a casa. E você esquece isso aí, rasgue esse documento que eu vou rasgar a minha parte, a minha cópia. Ela concordou. Rasguei a minha cópia, né? Tudo que ela exigiu de mim, da casa, fogão, armário, cadeiras para botar no salãozinho dela, que ela começou a montar lá, tudo que ela quis eu dei, não neguei nada. E fiz isso, cumpri minha palavra, nesse acordo que foi um acordo verbal que nós fizemos, entendeu? Aí os anos se passaram, depois de muito tempo é que ela apareceu com isso aí, que eu achei que já tinha sido resolvido. Entendeu? O senhor foi surpreendido, então? Isso. Entendeu? E quando o senhor fez esse acordo escrito lá nesse tribunal, aspas, particular, fecha aspas, sim, né, o senhor ainda não tinha recebido essa casa que ela mora atualmente? Se ela já tinha recebido? Sim. Já. Só é que ela já tinha o papel da caixa, né? Só que a casa estava inacabada. Ela não tinha como ela ir morar na casa. Inclusive a parte do telhado não estava terminada. Né? Entendi. Então, na verdade, quando foi feito esse documento, já haviam 2 casas? Isso. Já. Por que no divórcio não foi declinado isso, lá na certidão do divórcio? Porque as casas, elas não tinham registro ainda, nem a minha, nem a dela. Por ocasião do divórcio, ela ainda não tinha recebido esse documento da Caixa. Sim. E a minha também ainda não tinha sido registrada, porque Cidade Olímpica é tido como, na época, ainda como invasão. Depois que foi transformado em bairro. Por isso é que lá no cartório ela orientou a gente a procurar. Né? O cartório que orientou a procurar um tribunal particular? Isso, exatamente. Entendi. Entendeu? E os senhores foram nesse tribunal particular sem advogado? Sem nada. Sem nada. Tá. E quanto tempo depois, quando vocês fizeram esse acordo verbal, né, de que o senhor custearia as despesas da casa dela para receber e esqueceriam, o senhor não lhe passou pela cabeça formalizar isso? Infelizmente não. Infelizmente não. Certo. Doutor, o senhor tem perguntas? Sim, Excelência, muito obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor se recorda se foi encaminhado a um tribunal arbitral? Foi esse o nome? Isso. Foi a um tribunal arbitral. Isso, exatamente. E lá foi lavrado esse documento e levado então ao cartório? Não foi levado ao cartório. Foi só lavrado lá? Foi só lavrado lá. Ok. Com relação à nova casa, a casa que ela mora atualmente. Sim. Quando o senhor se casou com ela, ela já estava inscrita nesse imóvel? Quando eu me casei com ela, ela já estava inscrita nesse mutirão. Sim. Nesse mutirão. Quando o senhor nos falou que ela foi com o senhor escolher o imóvel. Foi isso? Ela foi escolher o imóvel desse mutirão? Escolher o imóvel?
Não lembro disso, não. O que eu posso dizer é que todo mês era feita reunião com todos. E dessas reuniões eu posso assegurar com certeza que mais de 90% dessas reuniões eu participei. Tá. Então, assim, quando ela chegou, a Caixa a chamou para entregar esse imóvel? Ela recebeu a carta da Caixa lá em casa, na Cidade Olímpica, quando a gente já estava casado, já depois de muito tempo. Então, a entrega dessa casa se deu oficialmente? Ela recebeu uma carta, né? Com um documento dessa casa. Eu não posso assegurar ao senhor perfeitamente como era esse documento, porque ela não me deixou verificar 100%. Então, vou ser mais específico. Sim. Ela invadiu essa casa ou essa casa foi entregue? Eu acho que foi entregue, porque ela era inscrita no mutirão. Mas o senhor não sabe se foi invadida Não, ou se não foi sei. entregue? Não. Ok, excelência, sem mais perguntas.